Amém, irmãos e amigos que acompanham o canal da Igreja do Gama. Hoje nós vamos compartilhar um pouco do capítulo 4 do livro Ministros de Deus, um livro do nosso amado irmão Dong. E o tema do capítulo 4 é Do Cativeiro à Liberdade. Esse livro Ministros de Deus relata a história de alguns ministros de Deus que estão na Bíblia. E ali o autor, ele extrai algumas experiências que tenta nos ajudar a poder exercermos essa função também de ministros de Deus, de servos de Deus, né? E hoje, o capítulo 4 do Cativeiro à Liberdade, a gente fala sobre a experiência de Moisés. A gente vai tocar em alguns pontos aqui que pode nos ajudar a servir o Senhor, a ter a clareza do serviço ao Senhor. No contexto do surgimento de Moisés na Bíblia, para poder ali auxiliar o povo de Israel, antes disso, o povo de Israel tinha ido para o Egito, ali por meio de José, que era um dos filhos de Jacó, e tinha se tornado ali governador do Egito. E como havia muita fome no deserto, ali José trouxe o seu pai Jacó, seus irmãos e o povo de Israel para viver no Egito, onde ali ele pôde cuidar do povo de Israel, do seu povo, né? Só que com o passar do tempo, o povo começou a se multiplicar, se tornou um número muito grande, e José já havia morrido, né? Então ali surgiu um rei, ali uma autoridade que não conhecia a história de José, o que José tinha feito para o Egito, né, naquela época. E então esse rei ficou preocupado com o número, como estava se multiplicando ali o povo de Israel, e percebia que o povo de Israel era muito mais forte do que os egípcios. Então gerou uma preocupação. Vamos ler Atos capítulo 7, no versículo 14, que resume bem essa passagem, né? Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais. E foram, aqui quem está falando é Estevão, tá? E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Olha só, eles cresceram e se multiplicaram, né? Até que levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de reforçá-los e enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então aqui o rei da época ali começou a tratar o povo de Israel como escravos, começou a tornar o serviço deles mais pesado e mais difícil, com medo ali, com receio que o povo pudesse se voltar contra os egípcios. Por esse tempo nasceu Moisés. Então aqui nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Então, quando Moisés nasceu, por arranjo do Senhor, ele não foi criado ali pela sua própria, assim, a mãe dele teve que colocá-lo ali para a filha de Faraó, porque era um lugar mais seguro, porque nesse momento aqui, Faraó ele estava perseguindo, né, os filhos varões, né, do povo de Israel, justamente para evitar essa multiplicação. Aí no versículo 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então Moisés, ele teve essa possibilidade de ser educado, muito bem educado pelos egípcios. Ele era uma pessoa culta, uma pessoa que lutava bem, uma pessoa formosa. Então ele tinha várias qualidades ali para poder exercer um papel de líder, né? No versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, com 40 anos, Moisés decidiu ver os seus irmãos, os filhos de Israel, os hebreus, né? E então ele foi ali conhecer ali seu povo, né? Versículo 24, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou, ou oprimindo
matando o egípcio. Então aqui, no versículo 25, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então é só essa passagem. Moisés ali tinha todo o conhecimento, toda a capacidade, e foi ali resolver um problema ali do seu povo, e acabou matando um egípcio. Moisés ele acreditava que naquele momento, com tudo que ele já conhecia, que ele sabia, ele foi ali para ajudar o seu povo. Mas nesse momento ele estava agindo nas suas qualidades naturais. Então ele acabou matando um egípcio, né? E na segunda vez o próprio hebreu o repreendeu em relação ao que ele fez. O que nós podemos ganhar com esses pontos? Amados, embora nós tenhamos qualidades, capacidades, eu não estou querendo dizer que é errado nós buscarmos nos qualificar, mas as nossas qualidades e capacidades só são válidas se for colocados para o Senhor. Se o Espírito for o combustível para a gente executar aquilo que o Senhor mandar. Muitas vezes nós podemos fazer cursos de oratória, gestão de pessoas, outros cursos mais, e querer aplicar o serviço ao Senhor. É muito bom se capacitar, mas ao querer aplicar o serviço ao Senhor, o combustível dessa nossa capacitação que o Senhor quer usar deve ser o Espírito. Esse combustível, essa força, esse vigor, não pode ser em nós mesmos, naquilo que nós extraímos ali do mundo. Tem que ser no Espírito. Então, quando Moisés foi repreendido ali pelo hebreu, né? Aí no dia seguinte, no versículo 29, capítulo 7 de Atos, e a essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então Moisés ficou 40 anos ali sendo criado pela cultura egípcia. Depois ele ficou 40 anos no deserto. Ali ele pastoreava ovelhas. Ali tudo que ele ganhou, o que ele aprendeu ali, teve que passar por morte e ressurreição. Então ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas, pastoreando ali no deserto, para que aquelas qualidades dele que ele adquiriu no Egito pudesse passar por morte e ressurreição, e aí sim poder servir ao Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 9, diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então aqui Paulo passou por situações onde ele percebeu que não dependia mais dele, mas sim do Senhor. Então Moisés teve essa experiência de poder, as suas qualidades, passar por morte e ressurreição. No versículo 31 do capítulo 7 de Atos, Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o segundo gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. Então, o povo de Israel ali no Egito, quando começou a passar por pressão do rei, por coisas difíceis, aí eles clamaram a Deus que pudesse libertá-los. Isso está em Êxodo, capítulo 2, versículo 23 até o 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
Então, o que a gente pode tirar dessa parte sobre o clamor do povo de Israel? Levando para a nossa experiência de hoje, muitas vezes nós estamos em situação difícil, às vezes sem emprego, com dificuldade, e nós clamamos ao Senhor: Senhor, me dá libertação, me dá um emprego, preciso de Ti. Ora, leva para a igreja para orar por vocês e por mim, né, para a pessoa que está com dificuldade. Nesse momento o Senhor supre e dá um emprego, né? O emprego, o trabalho, tipifica o Egito, né? As coisas do mundo. E quando a pessoa vai trabalhar ali no emprego que recebeu com muita oração, muito clamor, Deus deu o emprego, né? Só que o ser humano tem uma capacidade de só buscar o Senhor muitas vezes quando tudo está mal, quando está ruim. Eu até acredito que é por isso que o Senhor permite essas tribulações. A pessoa ganha um emprego, continua a congregar, e aí de repente ganha uma promoção, e aí para de reunir, deixa algumas reuniões de lado, e no início até fica incomodado, mas quando vai acostumando a essa situação, a essa condição, e esquece do Senhor, né? E aí é necessário que o Senhor levante outras tribulações para que possamos clamar ao Senhor. Então que nós possamos rogar ao Senhor que a gente que não nos deixemos ser apegados às situações do Egito, ser sufocados por ela, que nós possamos estar sempre buscando o Senhor. Então Moisés foi ao Egito e lá ele ia tirar o povo de Israel do Egito. E ele foi falar com o faraó, né, para poder tirar. E eu quero só compartilhar a questão das 10 pragas, porque algo foi preparado para que o povo de Israel pudesse sair do Egito. Então, primeiramente, levantaram-se 10 pragas, vou só citar, não vou ler todas. A primeira foi, as águas se tornaram sangue, né? Depois a praga das rãs, terceira praga dos piolhos. Isso aqui está em Êxodo, a partir do capítulo 7. A quarta praga foram as moscas, e a quinta praga, as pestes nos animais. A sexta praga, as úlceras. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava praga, os gafanhotos. A nona praga, as trevas. E agora vamos para a 10ª praga. A 10ª praga, que eu gosto muito de compartilhar, porque ali o povo de Israel precisava sair do Egito, e não era fácil, porque Faraó ele resistia, não queria que saísse, até chegar a 10ª praga. Na 10ª praga foi onde foi instituída a Páscoa. E o Senhor, ali, a 10ª praga foi a morte, né, dos primogênitos. Mas para o povo de Israel, o Senhor colocou uma situação, uma condição para a qual os primogênitos ali não fossem mortos, né, não morressem. E aí ele instituiu a Páscoa, né? No capítulo 12, versículo 5, diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Então aqui tem a tipificação, o sangue é um cordeiro sem defeito que foi examinado. No Novo Testamento, o cordeiro é Cristo, é o Senhor Jesus. O sangue aqui era para poupar os primogênitos. E o cordeiro é para que eles pudessem comer, para ficar forte e ter força para sair ali do Egito, na hora que fossem perseguidos pelo faraó, né, pelo povo do Egito. Então isso quer dizer muito para a gente. Hoje, se nós queremos sair do Egito, queremos estar na boa terra, ir para a boa terra, que é o Senhor, nós precisamos aplicar o sangue do Senhor e comer o cordeiro, que é o próprio Senhor. O povo de Israel saiu afoitamente ali do Egito, saiu com velocidade, saiu com coragem. Por quê? Porque eles tinham comido do cordeiro, né? E quando a gente come do cordeiro, que é o próprio Senhor, nós conseguimos ter força, não temos medos. Em Hebreus,
capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 27. Hebreus 11, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados todos. Então a gente vê que hoje, quem é o nosso cordeiro, quem é o nosso pão? O Senhor é o nosso pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6, versículo 48. Capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então o Senhor é o nosso pão que desceu do céu. Se nós comemos da palavra do Senhor, comemos da vida do Senhor, nós não pereceremos, continuaremos ali firmes e fortes para sair das tentações do inimigo e sair também do Egito. Mas ele também nos dá água, ele também é a água da vida, em João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, quem crê no Senhor, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Então o Senhor, Ele também nos dá essa vida, nos dá o alimento e a vida. Então se nós quisermos sair do Egito, sair das tentações, sair dessa amarra, precisamos estar comendo a palavra do Senhor e bebendo do Senhor. Então ali Moisés conseguiu conduzir o povo de Israel até o episódio do Mar Vermelho, onde o Senhor ali abriu, através de Moisés, o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. O povo de Israel passou e o povo do Egito não conseguiu passar. Isso tem uma tipificação muito boa para nós. O Mar Vermelho tipifica hoje o batismo. Quando nós somos batizados ali pelas águas, o nosso velho homem morre, as coisas do mundo do Egito já ficam para trás, e aí nós temos uma longa caminhada até a boa terra, Então fica ali o nosso velho homem, começamos a buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor para poder chegar à boa terra. E durante esse percurso ali que o povo de Israel estava andando, para chegar na boa terra, tiveram muitas situações ali que foram complicadas, eram muitas pessoas, eles não tinham espírito ali ainda, e com isso muitas contendas aconteciam. Um ponto interessante que eu queria tocar em relação ao ministro de Deus Moisés, é que chegou um momento em que ele estava muito sobrecarregado com os problemas. Então o seu sogro, vamos ler Êxodo capítulo 18, versículo... Êxodo 18, versículo 17. Moisés estava muito sobrecarregado, então seu sogro o aconselhou a levantar pessoas para auxiliar, O sogro, versículo 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerá, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Então, assim, aqui nesse momento, Moisés ele levantou auxiliares, pessoas para auxiliá-lo na condução do povo de Deus, de forma que pequenas causas não chegavam a ele. Essas pessoas ali já resolviam. E o que nós ganhamos com isso? Amados irmãos, na vida da igreja, no nosso caminho ao Senhor, na nossa condução para a boa terra, não podemos fazer nada sozinho. Não conseguimos fazer nada sozinho. Muitas vezes, se estamos sobrecarregados em alguma... na igreja, ou até mesmo no trabalho, alguma questão, tem algo errado, precisamos levar diante do Senhor,
Porque muitas vezes tem muitos auxiliares ali que podem nos ajudar a conduzir as coisas e muitas vezes guardamos isso só para nós. Então não podemos deixar de buscar no Senhor ajuda. Nós podemos centralizar tudo em nós, pensar que a igreja é nossa, pensar que tudo é meu, né? Na verdade tudo pertence ao Senhor. Então precisamos sim ser sempre ajudados e a buscar o Senhor. Por fim, eu queria compartilhar apenas a questão da rocha ferida, né? Quando o povo estava com sede, Deus mandou Moisés ferir a rocha uma única vez para que pudesse sair água. E ele feriu a rocha, saiu água. Só que uma segunda vez, com a pressão do povo, ele, ao invés de falar a rocha que saísse água, ele não falou, ele feriu novamente a rocha. E por isso ele foi penalizado e não entrou na boa terra, né? O que nós ganhamos com isso? Que eu queria compartilhar. Ali Moisés foi muito pressionado. Então, irmãos, amados irmãos, temos que ter uma comunhão muito forte com o Senhor, mas muito forte com o Senhor. Por quê? Porque o inimigo levanta situações de pressão, situações de perseguição, as quais muitas vezes nós agimos em nós mesmos. Nós não temos a paciência de buscar o Senhor, não temos a paciência de nos voltar para o Espírito e queremos fazer tudo rápido para resolver. E muitas vezes fazemos as coisas que não são do Senhor, né? Então que nós possamos buscar o Senhor, o tempo do Senhor em oração, para que nós não venhamos a fazer algo que o Senhor não quer, mas sim fazer o que o Senhor quer. Então, os pontos que eu queria deixar para os irmãos, a questão de não agirmos no nosso natural, na igreja, no serviço ao Senhor, deixar o nosso natural, as coisas que nós sabemos, passar por morte e ressurreição, fazer sempre no Espírito, em novidade de vida, invocando o Senhor, desfrutando do Senhor em oração, sempre buscar o Cordeiro, comer a palavra do Senhor, beber do Espírito, para que possamos ter força para sair do Egito, para que possamos ter força para desarraigar desse mundo perverso, né? Sempre andar em comunhão uns com os outros, buscando auxílio, buscando comunhão, para poder avançar e não se sobrecarregar. E por fim, mesmo em meio à pressão, eu sei que é difícil, eu falo assim, mas eu também cometo erros, graças ao Senhor pela era da graça e pelo Espírito que está em nós, mas não é porque nós cometemos erros que nós temos que desistir de buscar o Senhor, pelo contrário, errou, pede o perdão, pede o sangue, invoca, come a palavra do Senhor e continua avançando, mas sempre procurar fazer tudo em oração, em comunhão, com o Senhor, com os santos e com a igreja. Assim nós vamos conseguir ser conduzidos a chegar à boa terra. Jesus é o Senhor.